Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, Brigada Militar aprende menor por tráfico de drogas em Marcelino Ramos. E a operação da Brigada Militar e da Polícia Civil contra a prostituição de menores é realizada aqui na capital da Amizade. Entre outros destaques, você vai ver que o trânsito foi violento no fim de semana aqui no Alto Uruguai Gaúcho. 3 acidentes foram registrados na RS 135 no domingo. E também um incêndio destruiu uma casa ontem à noite aqui em Erechim e também em Cacique Doble. E claro, nós vamos falar do esporte. O Atlântico tomou uma goleada de 6-0 para o Joinville na Liga Nacional de Futsal. E o Ipiranga venceu o Floresta por 2-0. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as notícias de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho. E nós começamos o nosso Bom Dia Notícias de hoje falando, claro, de segurança pública, porque a Brigada Militar apreendeu um adolescente de 16 anos que estaria comercializando drogas nos banheiros de uma festa que aconteceu no sábado no Centro de Eventos em Marcelino Ramos. Veja. Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite do último sábado com drogas em Marcelino Ramos. Segundo a Brigada Militar, ele foi flagrado no interior de um banheiro no centro de eventos do município com os entorpecentes. Denúncias apontaram aos policiais que o jovem estaria vendendo as drogas no local. O adolescente foi levado para a delegacia com as drogas e logo após prestar depoimento, acabou liberado da companhia de seus responsáveis. E aqui em Erechim, na manhã do último sábado, foi realizada uma operação de combate a crimes como a prostituição de menores de idade em casas noturnas. Os policiais da Brigada Militar e da Polícia Civil vasculharam esses locais. Uma pessoa acabou presa. Veja. A Brigada Militar e a Polícia Civil de Erechim participaram na noite da última sexta-feira da Operação Parador 27, desencadeada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança. A ação ocorreu em nível nacional em pelo menos 68 municípios do Rio Grande do Sul e teve como objetivo a atuação das forças de segurança frente a ocorrências como a exploração sexual de crianças e adolescentes. Conforme o delegado regional de Polícia Civil, Gustavo Secom, em Erechim, os agentes fiscalizaram 12 estabelecimentos, abordaram e identificaram 115 pessoas e 17 veículos. Também foram apreendidos materiais que seriam produtos de outros crimes. Segundo a Brigada Militar, nenhuma pessoa menor de idade foi encontrada nos locais onde ocorreu a ação. Um foragido do Presídio Estadual de Erechim foi recapturado e uma pessoa assinou um termo circunstanciado por posse de drogas. Muito bem, vamos ver essa história aí agora desse cara que foi preso. Ele estava foragido do presídio estadual aqui de Erechim, né? E foi encontrado dentro de uma dessas casas noturnas. Quando a polícia verificou os documentos dele, descobriu que ele estava foragido. Te liga. Um homem de 22 anos que estava foragido do presídio estadual de Erechim foi preso na noite da última sexta-feira durante uma operação conjunta da Brigada Militar com a Polícia Civil em Erechim. Conforme os policiais, o foragido estava em uma boate na rua Sidney Guerra. O homem foi levado para a delegacia e logo após ao presídio, onde ficará agora à disposição da Justiça. E a Brigada Militar recuperou nesse fim de semana em Erebango um carro que havia sido roubado aqui em Erechim. Olha só essa história. O motorista, o proprietário do carro, foi viajar e deixou o veículo estacionado em um posto de combustíveis. Quando voltou da viagem, foi buscar o carro e não encontrou mais. Aí recebeu informação que o mesmo veículo dele estava transitando lá em Erebango. Ele chamou a polícia e alguém foi preso. Te liga. A Brigada Militar recuperou em Erebango um automóvel roubado que havia sido deixado pelo proprietário em um posto de combustíveis antes de uma viagem em Erechim. Ao retornar ao local, a vítima percebeu o furto e chamou a polícia, que recebeu a informação que o carro estaria circulando na cidade de Erebango.
Policiais foram até o município e abordaram o veículo na rua Olinda Walter. O motorista foi preso em flagrante pelo crime de receptação. Ele foi levado para a delegacia e logo após prestar depoimento foi liberado. O carro foi devolvido ao proprietário. E o fim de semana também foi de acidentes aqui na região do Alto Uruguai. Pelo menos 3 colisões foram registradas na RS 135, que é a rodovia que liga a Erechim a Passo Fundo aí nesse fim de semana. O primeiro acidente ocorreu na madrugada de domingo, onde um veículo modelo Santana de estação, conduzido por um rapaz de 21 anos, saiu da pista e capotou no quilômetro 46 da rodovia em Getúlio Vargas. O jovem foi socorrido pelos bombeiros e levado para o Hospital São Roque. Não há informações sobre o seu estado de saúde. No mesmo local, ainda durante a madrugada, por volta das 3 horas da manhã, um automóvel modelo Astra Sport com placas de Concórdia saiu da pista e capotou. Ninguém que estava no carro ficou ferido. O terceiro acidente registrado na 135 ocorreu em forma de engavetamento e envolveu 2 veículos na rodovia e também não deixou os feridos. Todos os acidentes foram registrados pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. E uma casa de madeira foi destruída por um incêndio na noite de ontem na Avenida 15 de Novembro, no centro aqui de Erechim. O local estava desabitado. Te liga. Uma casa de madeira foi destruída por um incêndio na Avenida 15 de Novembro, em Erechim, na noite deste domingo. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local para controlar as chamas, que não atingiram residências próximas. Segundo vizinhos do local, a casa estava vazia e as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Essas casas desabitadas aí têm virado muitos locais aí para usuários de drogas aqui no centro de Erechim e acabam aí também pegando fogo depois, né? Esse pessoal invade essas residências, faz fogueiras lá dentro, casas de madeira. Olha, uma hora isso aí vai virar uma tragédia ainda. Graças a Deus que não havia ninguém nessa casa aí no momento que isso aí pegou fogo. O pessoal, ó, meteu o pé, né, na hora do incêndio e graças a Deus que ninguém ficou ferido. Vamos seguindo com outras informações. A gente vai falar agora para você de outro acidente de trânsito, dessa vez em Pai Filho. Uma colisão entre 2 veículos na região central da cidade deixou uma pessoa ferida. Uma pessoa ficou ferida em uma colisão na manhã deste domingo entre uma caminhonete e um automóvel em Pai Filho. O acidente envolveu uma caminhonete modelo Frontier e um veículo modelo Gran Siena. Uma mulher, que estava como caroneira do Siena, foi levada para um hospital em Sananduva. Não há informações sobre o seu estado de saúde. O acidente foi registrado pela Brigada Militar. Em Barracão, um homem acabou preso pela Brigada Militar após esfaquear o companheiro de bar. A vítima saiu do local e pediu socorro para pessoas que passavam. Elas chamaram a polícia, que prestou socorro ao esfaqueado e colheu as informações necessárias para prender o suspeito do crime. O homem foi detido e já está no presídio. Te liga. Um homem foi preso após esfaquear outro dentro de um bar em Barracão na madrugada deste domingo. Segundo a Brigada Militar, policiais foram chamados por populares que encontraram um homem caído com um ferimento grave. Ao chegarem no local, os policiais chamaram o resgate dos bombeiros e conseguiram conversar com a vítima, que disse ter sido atingida dentro de um bar, dando informações sobre o responsável. O esfaqueado, então, foi resgatado e levado para o hospital. Os policiais foram, então, até o bar, onde encontraram o suspeito e uma faca ainda suja de sangue dentro de seu carro. O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia do município, sendo encaminhado logo após ao presídio. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Também em Barracão, a Brigada Militar recuperou um carro que havia sido roubado lá na cidade. O veículo estava no interior do município, guardado dentro de uma casa. Os policiais receberam a informação e foram até o local, onde conversaram com o suposto proprietário do carro, que disse ter comprado por apenas R$500 o veículo. Vê se pode comprar um carro por R$500. Dá para acreditar nisso? Ele acabou preso por receptação. E, claro, foi para a delegacia, tem 63 anos e foi liberado. Te liga. A Brigada Militar recuperou em Barracão um veículo que havia sido roubado e prendeu um homem de 63 anos que havia comprado o carro por apenas R$500.
Conforme os policiais, o automóvel foi encontrado na garagem de uma casa, no bairro Cristal, guardado. O proprietário do local confessou que adquiriu o veículo por cerca de R$ 500 há 2 semanas. Por isso, acabou preso por receptação. O homem foi levado para a delegacia e, logo após prestar depoimento, foi liberado. O carro acabou apreendido e será devolvido agora ao proprietário. A Polícia Civil segue investigando o caso. Olha, culpa ou não no cartório, comprar produto roubado é crime de receptação. Pode dar até 5 anos de cadeia. Portanto, fique na dúvida, gente. Não tem carro de R$ 500 por aí para vender, né? Olha só. Né? E também outros produtos que estão vindo muito barato, de origem suspeita, não compre, não ajude o comércio, né, de produtos roubados aí, né? E cuidado, que quem compra produto roubado pode parar na cadeia. E um incêndio destruiu uma casa em Cacique Doble na noite deste domingo. A casa ficava na reserva indígena lá do município e, segundo os vizinhos do local, também não tinha moradores. Te liga. Uma casa foi destruída por um incêndio na noite deste domingo na área indígena de Cacique Doble. Segundo vizinhos do local, a casa foi construída com madeira e estava desabitada há alguns anos. Bombeiros voluntários foram chamados para controlar o fogo. Ninguém ficou ferido. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é um imobiliário de confiança e qualidade que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, o local ideal para sua loja, seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga, você já sabe, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência eu estou de volta para falar dos jogos do fim de semana. Também a gente vai falar que Erechim e a região do Alto Uruguai perderam o professor Armando Grando, ele faleceu aos 83 anos. Daqui a pouquinho eu trago essas notícias. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio.
Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Conheça as academias do SESC, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Mais, muito mais. Aqualocos, Aqualocos, um sonho de emoções. 25 anos de histórias. Aqualocos, divertindo gerações. 25 anos de histórias. Aqualocos no inverno e no verão. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias nesta segunda-feira após o feriado Dia das Mães, né? Um beijão para todas as mamães que celebraram aí esta data. E agora eu te falo de uma notícia triste, porque morreu o professor e ex-prefeito de Aratiba, Armando Grando. Ele tinha 83 anos e estava internado no Hospital de Caridade. Faleceu neste domingo em Erechim o professor e ex-prefeito de Aratiba, Armando Grando. Ele tinha 83 anos. Segundo a família, desde o dia 7 de abril, ele estava internado no Hospital de Caridade, após médicos descobrirem um coágulo em seu cérebro. Em suas redes sociais, a Prefeitura de Aratiba lamentou o fato e decretou luto oficial por 3 dias pela morte do ex-prefeito. Armando Grando foi prefeito de Aratiba em 1972. Ele também exerceu cargos de vereador e diretor da Rádio Aratiba. Armando Grando deixa a esposa, 3 filhos e netos. O corpo está sendo velado na Capela B do Hospital de Caridade de Erechim. A cerimônia de despedida será nesta segunda-feira a partir das 10 horas da manhã. Posteriormente, ocorrerá a cremação do crematório Anjos da Luz em Erechim. Nossos sentimentos à família aí do professor Armando Grando. E um evento na Vila Trentin encerrou a semana de comemorações dos 70 anos da 15ª Coordenadoria Regional de Educação. Taíra do Carmo e eu estivemos lá e a gente conta essa história para você. Uma celebração na Vila Trentin na manhã desta sexta-feira encerrou a semana de comemorações dos 70 anos da 15ª Coordenadoria Regional de Educação. Além de professores, diretores e alunos de escolas de área de abrangência da entidade, várias autoridades, entre elas prefeitos das regiões da AMAL e AMUNOR, estiveram presentes no encontro. Em nome da AMAL, hoje representando a AMAL, nós queremos parabenizar a coordenadoria, parabenizar a todos que eles passaram, a todos os ex-coordenadores pelo trabalho desenvolvido em prol da educação de nossa região. Parabéns a todos os professores, a todos aqueles que no dia a dia fazem com que o ensino, a educação chegue aos nossos lares. Durante o evento, muitas homenagens. Uma das personalidades lembradas foi a ex-coordenadora Maria Elisa Franceschi, que ficou por 13 anos à frente da entidade. Ela representou todos os ex-coordenadores. Eu, como ex-coordenadora de educação, estou muito feliz por poder comemorar os 70 anos da Coordenadoria Regional de Educação. De toda essa trajetória, não só minha, mas de todos aqueles, desde a primeira coordenadora, professora Aide Tedesco Reale, até a nossa coordenadora atual, Juliane Bonês. Foi uma semana brilhante, foi uma semana aventurosa e a gente está muito feliz por estar aqui celebrando, porque isso é uma celebração. Celebração é mais do que comemorar. Então,
vida longa para a CRE, vida longa para vocês que registram a história e também para nós que participamos em outros tempos dessa caminhada pela educação na região do Alto Uruguai. Maria Elisa e os outros homenageados receberam um troféu com a logomarca dos 70 anos da 15ª CRE. Representando a Secretaria Estadual de Educação, o diretor-geral Guilherme Daltrozo Corte destacou a importância da coordenadoria e de sua história para o desenvolvimento da educação. Esse é um momento muito feliz para a Secretaria de Educação, em conjunto com a 15ª Coordenadoria, que está comemorando 70 anos de história. A Coordenadoria Regional de Educação é a nossa ponte da região com Porto Alegre, com a Secretaria Estadual de Educação, e para a gente é um momento muito feliz que a gente pode comemorar depois de tanto trabalho, nessa festa muito bonita, com conexão com os nossos diretores de escola, com os nossos alunos, e ter essa festa muito bonita que hoje a gente está podendo fazer parte dela, para a gente é uma alegria muito grande. A coordenadora Juliane Bonês, que assumiu o cargo em 2019, também foi homenageada e agradeceu a presença de todos que participaram das celebrações dos 70 anos da CRE. Esse momento culmina com nossas atividades e deu tudo certo, está muito lindo, as pessoas se envolveram, as escolas estão trabalhando conosco e nós somos muito felizes por fazer parte desse momento, estar na gestão da 15ª quando ela completa 70 anos e poder deixar também a sua história, a nossa história na sua história. Vamos falar de esporte? A gente começa falando do Atlântico, que jogou em casa contra o Joinville no Caldeirão do Galo e tomou uma goleada de 6-0. Um jogo atípico para o time de Erechim, muito abaixo do esperado, e a gente traz as informações agora. Jogando em casa o ginásio do Caldeirão do Galo, o Atlântico foi derrotado no sábado para o Joinville. O time de Erechim sofreu uma goleada de 6-0. Os gols do time catarinense foram marcados por Dani em 2 oportunidades, Pepita, Xuxa, Dieguinho e o goleiro William, um dos destaques da partida. O placar mantém a equipe de Erechim com 7 pontos na tabela, mas ainda na zona de classificação para a próxima fase. O próximo jogo do Galo, na LNF, será na segunda-feira, dia 16, em Foz do Iguaçu, onde enfrenta o Foz Cataratas. Das quadras para o campo. Começamos pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional ficou no empate em 1-1 com o Juventude. O time colorado até saiu vencendo, mas sofreu um empate no final do segundo tempo. Após o final da partida, o treinador Mano Menezes falou sobre esse jogo. Eu vi mais ou menos parecido com a tua opinião. Acho que o Juventude fez um primeiro tempo melhor do que o nosso. A gente teve dificuldade para marcar e eles tiveram um volume maior de jogo. E volume maior geralmente termina, um número de oportunidades ou de uma pressão maior na parte defensiva nossa. Resistimos bem, mas sofremos um pouco, a ponto de eu fazer uma alteração na maneira de jogar já nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, para fazer 2 linhas de 4 e 2 atacantes mais próximos, para tentar segurar e ser mais incisivo na frente. Achei que melhorou. Voltamos para o segundo tempo e fizemos um gol cedo, Isso criou uma outra situação de jogo, que é aparecer em espaços mais generosos para a gente contra-atacar. Tivemos 2 ou 3 saídas muito boas com Pedro e Henrique pela direita, uma delas que poderíamos ter matado o jogo, na minha opinião. Achei que na última partezinha do jogo, bem no final, a gente se livrou um pouquinho da bola. É um momento que você tem que saber fechar o jogo, Aquela hora o adversário está se jogando todo, já não tem mais muita organização tática porque está perdendo o jogo e a gente tem que tirar proveito disso. E tirar proveito não é segurar o jogo, é criar alternativas ou para definir ou para segurar a bola longe do gol, porque tínhamos essa possibilidade. Mas é assim, É um aprendizado, é uma construção de equipe, isso vai servir de sem dúvida nenhuma, lição para a gente não deixar isso acontecer mais
como deixamos hoje. Na Série B, o Grêmio perdeu para o Cruzeiro jogando em Belo Horizonte por 1-0. O time tricolor até tentou fazer frente ao Cruzeiro, mas a Raposa, aí, como é conhecida, né, o time de Belo Horizonte, acabou vencendo essa primeira partida da Série B entre as duas equipes. Vamos ver a fala do Roger Machado após o fim da partida. A gente trabalhou a semana imaginando a postura que o Cruzeiro viria, né? Não foi surpresa a forma como o Cruzeiro se comporta com essa nova formatação, com linha de 5. É um time que deseja entrar pouco no momento defensivo, né, em organização defensiva, que pressiona muito alto e tem um pós-perda rápido. A ideia que a gente tinha e o planejamento para a partida é que a gente conseguisse trocar de corredor assim que retomávamos a bola por um lado, né, mas de fato na prática a gente conseguiu poucas vezes acionar esse segundo momento, né, com as amplitudes dos pontas laterais, né, os nossos atacantes foram muito sacrificados nessa partida, porque a forma como você tem de marcar uma amplitude com dois extremos abertos pelo lado, mais 3 jogadores por dentro, e não oferecer as profundidades para o adversário. A gente sabia que marcando hora com linha de 5 e até alguns momentos com linha de 6, se a gente não conseguisse encaixar os contra-ataques para fazer com que o Cruzeiro corresse para trás, a gente ia ter poucas vezes a bola. Um primeiro tempo, um primeiro momento, nos primeiros 45 minutos, né, a gente, embora não tenha tido a bola, a gente marcou bem os espaços, né, o Cruzeiro fez um gol num descuido nosso, num momento em que a gente estava trocando do momento defensivo para ofensivo, né, e fomos surpreendidos com uma bola de rebote e uma entrada e um cruzamento rápido, né, como a gente sabia também que o Cruzeiro atuava. Né, já para o intervalo foram as trocas principalmente para que a gente tivesse um jogador com um pouco mais de controle técnico, né, que o Lucas naquele momento não estava conseguindo, né, um jogador que precisa de, por vezes, 2 ou 3 toques para organizar melhor as jogadas, e o Gabriel, com mais dinâmica, podendo se livrar de costa muitas vezes da marcação, fez com que a gente entrasse mais para dentro do campo do Cruzeiro. Né, em resumo, de uma certa forma foi isso. O segundo tempo muito mais equilibrado, que talvez merecêssemos o gol de empate. Né, mas um primeiro tempo mesmo, como eu disse, mesmo não tendo a bola, sofremos um gol não na característica do adversário, né, numa retomada, no momento que, em teoria, né, a gente estava com o time montado. Na Série C, a notícia é boa para o Canarinho. O Ipiranga venceu o vice-líder da competição, o time do Floresta, do Ceará. Olha, esse time ainda não havia tomado gols, né, na Série C. E agora o Ipiranga se prepara aí para seguir em frente na tabela. Vamos ver agora na reportagem. O Ipiranga enfrentou o Floresta neste domingo, Dia das Mães, e venceu o vice-líder do Campeonato Brasileiro na Série C, que estava invicto e ainda não havia sofrido gols. A partida no Colosso da Lagoa foi válida pela 5ª rodada da competição e terminou 2-0 para os donos da casa. Os gols saíram ainda no primeiro tempo, quando aos 34 minutos Hugo Almeida abriu o placar. O segundo gol veio 7 minutos depois, em uma cobrança de falta em que Tontini finalizou. No fim do jogo, Hugo Almeida ainda perdeu um pênalti para o Ipiranga. A vitória levou o Canarinho a 8 pontos e a ingressar no G8, ficando momentaneamente com a 5ª posição da Série C. Muito bem, né? Gente, amanhã a gente vai trazer as tabelas, os resultados, mais informações para você aqui em jornalbomdia.com.br. Vamos agora às informações da previsão do tempo. Oi, gente, vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo aqui para o norte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira.
Olha só, conforme a Climatempo, não há previsão de chuva na maioria das cidades e as temperaturas ficarão elevadas na parte da tarde. Pela madrugada e pela manhã esfria um pouquinho e tudo isso acontece por causa da atuação de uma massa de ar seco e frio no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma conferida nos dados em algumas cidades aqui da nossa região. Em Erechim, a mínima será de 9 graus e a máxima de 20. A umidade do ar ficará em torno de 46% e não há previsão de chuva. Em Barão de Cotegipe, a mínima será de 12 graus e a máxima de 23. A umidade do ar fica em torno de 40% e também não chove. E no município de Marcelino Ramos, a mínima será de 14 graus e a máxima de 26. A umidade do ar ficará em torno de 38% e também não há previsão de chuva. Nós lembramos para você que outras informações relacionadas à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá! E o nosso Bom Dia Notícias de hoje vai ficando por aqui. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Tudo de bom para você, um beijo no seu coração e a gente se encontra por aí. Até mais, tchau, tchau!